Hoje a gente vai cravar os campeões dos principais campeonatos regionais, estaduais aí pelo Brasil. Vamos ainda falar dos destaques de alguns desses principais clubes. O Galo aqui em Minas, será que vai usar algum dos garotos que estão jogando esses primeiros jogos no Mineiro? E as contratações que estão chegando aí? O Júnior Santos veio para resolver o problema do Atlético, da carência de pontas? Já o Cruzeiro tem alguns reservas de luxo aí que começaram muito bem essa temporada. Primeiro lá nos Estados Unidos e agora no Campeonato Mineiro. Neymar no Santos, problemas políticos no Corinthians. Será que o Grêmio vai vencer mais uma vez o Gaúcho? Sobre tudo isso a gente vai falar no Firula aqui de hoje. Informações, análises e muita resenha. Roda a vinheta que eu vou apresentar meu time titular que está aqui em campo. E aí, bom ou nem? Tá começando mais um Firula aqui no canal Tempo Esportes, então já deixa o seu like, porque quem não deixar o like nesse vídeo não vai ver o time campeão em 2025. Então, se você quer ver seu time ganhando, pelo menos no estadual, você vai deixar aí o dedo no like e se inscrever no canal Tempo Esportes. Hoje, para resenhar comigo, o time está escalado com Maria Gabriela Meirelles e Natan Braga. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos. Olá, meus queridos, é sempre uma honra estar com vocês. Estadual começou aí, já está pegando fogo, alguns regionais. E nós vamos discutir aqui agora os melhores times, né, que deram aí os melhores cartões de visitas. Até então, vamos embora. É isso. E aí, pessoal, beleza? Voltamos aí do nosso período sabático. O Firula não acabou de novo e veio para ficar. Eu juro que veio. É isso, a gente fez os últimos ajustes aqui do Firula, mas agora sim, semanalmente, às terças-feiras. Falei certo? Falei. Terças-feiras, você vai acompanhar o Firula aqui no canal Tempo Esportes. Então, para isso, deixa o like no vídeo e se inscreve aí no canal Tempo Esportes. A gente vai estar trazendo todos os assuntos do momento e entrevistas. Vamos entrevistar personagens que estão atuando aí no futebol. Já temos aí um escopo de personagens para as próximas semanas que já toparam gravar com a gente. Então, toda terça-feira no canal Tempo Esportes está o Firula. Hoje, como eu disse, nós vamos cravar os campeões estaduais. E para isso, nós já vamos começar falando de Campeonato Mineiro, de Galo e de Cruzeiro, porque eu quero saber dessa dupla se nós vamos os três escolher o mesmo time aqui. Primeiro, eu quero saber do Natan Braga. Natan, quem vai ser o campeão mineiro em 2025? Cruzeiro, na lata. Na lata. Vamos Mabi. Jogou Natan, Cruzeiro. Cruzeiro? Eu também acho que vai ser o Cruzeiro. Então a gente vai ter que explicar o porquê o Cruzeiro e por que não o Atlético agora. Ô, Natan, já que você engatou essa aí, você acha que o Cruzeiro tá mais pronto que o Atlético, velho, para vencer esse Campeonato Mineiro, voltar a vencer depois de tantos anos? Esse jogo do Campeonato Mineiro eu acho que não pode ser um parâmetro, porque foi de um dia para o outro, né? Jogou nos Estados Unidos, joga no Mineirão, a gente viu que os jogadores estavam cansados, mas mostrou a força do elenco cruzeirense, mostrou que e era o time reserva. Mais encorpado, né? Eu queria falar um pouco sobre o Christian, que eu acho que pode ser um ótimo substituto do Matheus Henrique. Jogou muito bem. Para mim, foi o destaque do jogo. Criou, deu assistência, mostrou mobilidade, marcação. Jogador polivalente e vou te falar, surpreendeu. Eu não esperava isso dele, não, viu? Pois é, eu acho que o Cruzeiro montou um time muito mais encorpado que o Atlético, principalmente pensando nas competições que vai disputar nacionais e internacionais, né? No caso de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro de fato tem dois bons times. Para você ser campeão no Brasil, mais de um campeonato pelo menos, você tem que ter dois bons times. E o Cruzeiro chega brigando justamente por isso. E no Campeonato Mineiro, vejo que, principalmente nesses jogos, dois jogos do Diniz na FC Series, e o jogo do Diniz no Campeonato Mineiro, que foi com time reserva, rodou muitas equipes, eu vejo que o Cruzeiro, nesses três jogos, escalou muito bem dentro do esquema do Diniz. Então, o Cruzeiro no primeiro jogo estava inseguro na defesa, as movimentações no ataque estavam menos coordenadas para a bola chegar direitinho nos jogadores da frente. Aí, no Clássico, isso já mudou um pouco, os jogadores entenderam principalmente o posicionamento dos zagueiros um pouco mais adiantados. Na questão da coordenação ofensiva, o Cruzeiro chegou melhor, até mesmo com o Gabigol, que perde um gol na cara contra o Everson. Depois, segundo tempo, muda tudo, enfim. E no jogo do Campeonato Mineiro, os reservas atuaram muito bem, fazendo um jogo contra a Tombense, que estava totalmente fechado, estacionou o ônibus do Tombense na porta do gol, e o Cruzeiro, com o time reserva, conseguiu encontrar alternativas pelos lados, tabelando,
com jogadas individuais e também chutes de fora da área, recursos que ano passado o time do Cruzeiro não tinha contra equipes que estavam mais recuadas. E aí, Maria Gabriela, eu queria já te perguntar justamente sobre o Cruzeiro. A gente considera ele aqui como o provável campeão mineiro, justamente pelo que tem de elenco, pela mídia que está dentro desse elenco, pelo investimento que está dentro disso. Já do outro lado, o Atlético está no momento mais conturbado. A gente vai falar um pouco dos reforços que estão chegando, mas o momento é mais conturbado do Atlético, de maior pressão, e o do Cruzeiro é um momento de novos ares, né, de mais oxigênio no time. Então a gente imagina que realmente vai ser algo novo, principalmente pelo que já apresentou na temporada. Mas os reservas do Cruzeiro, Mabi, eles mostraram um poder grande. O Nathan falou do Christian aí, tem ainda o Jonathan Jesus, que jogou muito bem nesses primeiros jogos da temporada. Tem outros jogadores do Cruzeiro que atuaram bem, Léo Aragão, por exemplo, o goleiro. Exatamente, jogadores que estão atuando bem e que mostram que o Cruzeiro tem um grupo encorpado, Mabi. Você acha que é por aí também o fato de ter dois times que faz o Cruzeiro ser favorito, na nossa opinião aqui, para vencer o Campeonato Mineiro? E assim, ô Lucas, o que ganha campeonato é você ter um elenco muito forte, né? E esse cartão de visitas que o Cruzeiro mostrou, eu acho que é importante a gente lembrar que ninguém esperava um jogo enorme contra o Tombense, né? O pessoal pegou aí, o Wallace falou que não consegue dormir em avião, foram quase 8 horas, mais ou menos, né? De viagem dos Estados Unidos até aqui. Então ninguém esperava uma grande partida. E de fato, a gente consegue perceber que algumas peças estão entendendo esse estilo do Diniz. A gente até esperava, por exemplo, o Léo Aragão no gol. Mas aí o pessoal comentando, não, mas será que o Cássio está com medo? Porque ele já mostrou para que veio, realmente, pegando muito bem o Léo Aragão. Jonathan Jesus, muito seguro, tem 20 anos, então vem pedindo passagem. E quando chegou, ninguém dava nada pelo Jonathan Jesus, achou que ele ia ficar escanteado, e agora o menino está mostrando pelo que veio. A evolução física do Wallace, que foi, assim, absurda, muito firme, sabe? Uma tentativa muito confiável de sair pelo meio ali. E eu acho que vai, sim, também pedir passagem, claro. Com a chegada dos novos reforços, vai ser uma briga muito boa, e é isso que o Cruzeirense quer de fato para conquistar campeonato. Você precisa ter um banco muito bom. Fagner também vem muito bem, já que o William não terminou a temporada de 2023 tão bem. Fagner quase marcou já no início do jogo, né? Você colocaria o Fagner como titular, Mabi? Olha Se fosse para falar assim, ó, o Diniz vai ter que mudar o próximo jogo titular, o time titular. Eu daria muita oportunidade para o Fagner. Que é isso, você tem elenco, você contratou, você tem elenco, quem tá melhor joga. Né? Eu acho que nenhum jogador tem cadeira cativa em time nenhum, e o Fagner vem, assim, me surpreendeu muito. E acho que de fato merece uma oportunidade, sim, já que o William vem decaindo, né? É um grande jogador, isso é inquestionável, mas vem decaindo. O Bolazzi também, achei que ele jogou um pouco fora de posição ali, até mesmo pela ausência do Caio Jorge, né? O Bolazzi gosta de jogar mais aberto, mas sem Caio Jorge, sem Dineno, sem Gabigol. Foi muito feliz ali no gol, principalmente com a assistência do Christian, que é outro motorzinho ali do meio. Ele me lembra muito o Matheus Henrique, assim, sabe? Então, eu acho que foi um ótimo cartão de visitas. Foi um bom jogo para quem não esperava nada, sabe? Então, uma vitória que, assim, que dá um respiro, de fato, para o Cruzeiro. Para quem estava na dúvida de como que o Diniz ia encaixar todos os reforços, eu acho que já começou a ver como que vai ser o sistema daqui para frente. Eu queria puxar uma discussão aqui, porque eu realmente gostei muito do Christian, eu volto a bater dessa tecla. Será que o Fernando Diniz já jogou outras vezes naquele 4-4-2? A gente não sabe se realmente vai ter ponta. A gente discutiu no último Firula se ia ser Marquinhos. Cara, não dá para fazer um 4-4-2 com o Christian mais nesse meio de campo, não? Vocês acham que é possível? Cara, o Diniz, ele já faz um 4-4-2 no Cruzeiro sem a bola, né? Os dois jogadores mais de frente, vamos colocar aí o time titular, né? Como foi contra o Atlético, por exemplo. Você tinha o Matheus Pereira e o Gabigol mais adiantados, e aí ele fazia uma espécie de losango quando o outro time estava mais recuado, para pressionar com outros jogadores mais atrás. E aí mais atrás colava um volante, junto com o Dudu, por exemplo, formando esse losango ali, e chegava pelo outro lado o outro ponta. Eu acho que o Diniz ele vai trabalhar com dois volantes. Eu não acho que ele vai, pelo menos não nesse primeiro momento que ele está testando, mas na sequência da temporada, eu acho que ele não vai trabalhar colocando muito o Eduardo, porque justamente o Cruzeiro fica com uma carência, principalmente pelo lado direito, de um jogador que sobe e desce, né, que vai para o ataque, que volta para a defesa com mais velocidade e que dê mais
profundidade no time. O Diniz gosta dessa profundidade. Então eu acho que ali pelo lado direito, o Christian ele pode ser esse jogador sim, mas dentro do elenco do Cruzeiro você tem Bolazzi, você tem Marquinhos, você tem jogadores que podem dar mais profundidade. Porém, nada impede o Christian de brigar por posição, de ser um jogador de aquele 12º que eles chamam, né, que todo jogo entra, e nada impede também de brigar com posição com o Matheus Henrique. A gente tem muitos jogos na temporada. Eu realmente acho que hoje ele é o reserva do Matheus Henrique, pela proximidade de características muito grande. Mas sobre esse 4-4-2, a gente já vê um Cruzeiro ali com o Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo de um lado, Dudu do outro, e na frente dos dois, Gabigol e Matheus Pereira, formando esse 4-4-2. E a linha de defesa já sem a bola. É claro que isso varia muito, principalmente nos times do Diniz, mas ele já faz esse 4-4-2 sem a bola. Vamos ver, não é uma... Eu penso muito nisso, viu, Natan? Não acho que é um descarte usar o Christian pelo lado direito, não, no lugar onde o Eduardo ocupa hoje. Mas eu acho que se for para ele trocar o Eduardo, ele vai usar o Marquinhos ou o Bolazzi, ou o próprio Tevez, que tá jogando pelo lado esquerdo. Jogou enfim. bem também. Pois é, eu acho que ele pode tentar um jogador com maior profundidade. Não sei se você concorda, Mabi. Desculpa, pode ir. Não, pode falar, Natan. Não, é porque eu acho que essa profundidade, ela inclusive resultou no gol, né? Assim, Exato. Claramente a ideia do Diniz. Exato. Marquinhos pega a bola, infiltra, Christian entra meio de facão, meio em diagonal, engana a defesa, passa por trás, e o Bolazzi ele entre dois, chega a cabeceia. Jogada clássica, dinizismo total, né, completo. Só perde para a saída do goleiro, que é a carimbada do Diniz, mas eu acho que a gente vai ver muito esse lance ainda esse ano, né, Babi? Inclusive, eles treinaram, né? Assistindo os bastidores do Cruzeiro, teve um lance muito parecido no treino nos Estados Unidos desse gol do Bolazzi. Desse Cruzeiro do Christian. Exato. A gente, como o Natan bem disse, né, acho que a gente vai ver muito esse lance aí. Inclusive, no análise tática do Marquinhos, a gente tem que recuperar isso aí, Natan, na edição você bota lá, porque a gente falou muito bem do que poderia acontecer com o Marquinhos. Ultrapassagem, aí vai estar na sua tela, ultrapassagem do lateral por fora, um volante chegando por dentro e o Marquinhos colocando essa bola ou na profundidade para o volante que está infiltrando, ou para o lateral. Foi exatamente esse o lance do gol. A gente cravou como o Marquinhos poderia jogar no Cruzeiro. Aqui, eu quero passar para o Atlético agora, porque a gente está falando de reforços, e o Atlético tem um reforço muito importante que chegou a Belo Horizonte, que é o Júnior Santos, contratado junto ao Botafogo. Ele, só estou olhando direitinho aqui a nossa apuração em um Tempo Esportes, a matéria está no portal Tempo Esportes, para quem quiser ficar atento aí a todas as informações do Galo, 8 milhões, né, de euros, quase 50 milhões de reais para o Júnior Santos, jogador de 30 anos, e a apuração do Tempo Esportes aqui também de que o Júnior Santos vai ganhar cerca de 1,2 milhões por mês. Natan, vale isso tudo? Chega para pegar a camisa de titular e já jogar no próximo jogo? Quando jogar titulares, né? Chega, aqui eu tô cravando tudo. Chega e... Isso! Não sou nem eu falando assim. Nosso amigo Cuca já falou na coletiva depois do clássico contra o Cruzeiro. Ele deu um depoimento muito legal, uma leitura muito interessante, que ele fala assim, cara, nesse jogo de hoje a gente percebeu a carência de velocidade em alguns setores, carência que inclusive foi percebida no ano passado, ou seja, o Cuca ainda mostrou que estava acompanhando o Atlético ano passado. Realmente a gente vê que o time falta velocidade em transição, em pontas, aquele toca-toca no meio de campo. O Júnior Santos é um jogador com, para mim, as principais características dele: velocidade e força física. Vem para ser titular, eu acho que é uma boa reposição para o Paulinho e dá para chamar de nave-mãe. Eu acho que a torcida tem que ficar feliz, sim. É um ótimo jogador, artilheiro da Libertadores, decisivo e o mais importante, que eu acho que pouco se fala, ele quis vir. Ele não quis jogar Mundial, não quis jogar Libertadores, ele quer estar aqui, ele quer fazer parte do projeto. Ô, Mabi, eu tô abrindo aqui uma outra aba, vocês já estão vendo aí na tela de vocês, ó, de um outro reforço que tá chegando ao Atlético. Sim. Deixa eu ver se tá aqui certinho, ó, tá, agora sim, ó, a matéria do Pedro Faria lá no portal Tempo Esportes. Veja o que falta para Coelho se tornar jogador do Atlético. Coelho, que é um ponta também para dar velocidade, Maria Gabriela. Mais um reforço, apesar de a gente aqui ter chutado não, cravado o Cruzeiro como campeão mineiro, é um reforço que é interessante para o Atlético na temporada, né, Mabi? Sim, Lucas, e acho que era o nome de peso que o atleticano queria de fato era o Júnior Santos, né?
E aí veio, chegou, respirou, veio o Nathanael antes, que é uma carência que o Atlético tinha na lateral direita. E com o Coelho também. Eu acho que o Atlético precisa de elenco, é o que a gente falava do Cruzeiro. O Atlético precisa ter um bom banco. Como que o Cuca vai colocar Coelho? A gente ainda não sabe. A gente ainda precisa ver com todos os reforços chegando. Mas eu acho um bom nome, sim. Mas, assim, é bom porque veio o Júnior Santos antes, chegou o Nathanael antes. Porque eu acho que se só chegasse o Coelho, a primeira contratação do Atlético para 2025, a torcida já ia ficar. Será? Sabe? Eu não sei se vocês pensam como eu penso também. Claro, igual. Eu só queria pontuar uma coisa aqui para o torcedor do Galo que está assistindo a gente aqui no Firula. Sobre o Coelho, ele vem da melhor temporada da carreira dele. Isso é fato. É a melhor temporada dele em números no Atlético Paranaense. Eu confesso que eu não lembro se é da carreira em números, mas ele teve 18 participações em gols. 5 gols na temporada, 3 assistências. São 18 participações ano passado em gols. É um jogador que em 2023, não sei se vocês lembram, ele jogou como lateral direito no Atlético Paranaense. Ele é ponta esquerda, é um cara que é ágil, tem finalização de fora da área, tem drible e tem velocidade. Ele não é craque, Coelho não é craque, mas para o torcedor do Atlético entender, é um jogador que supre carências no Atlético, que o Atlético ano passado jogou sem ponta direita e sem ponta esquerda. E hoje tem um Júnior Santos e tem um Coelho chegando por mais ou menos 5 milhões de euros aí, segundo a nossa apuração aqui no Tempo Esportes, do nosso portal, mas já chega para suprir 2 carências importantes. E é uma ótima oportunidade que o Atlético encontrou no mercado, porque é um jogador de poder de associação muito interessante para o Atlético, principalmente quando a gente fala de um time que tem Hulk, que tem Gustavo Scarpa, que tem Guilherme Arana naquele lado esquerdo, agora com o Júnior Santos. É um jogador que tem entendimento de jogo para fazer associação com esses outros companheiros de Atlético e explorar muito bem a velocidade. E pelo que o Cuca está falando, eu imagino que ele vai fazer mais ou menos, não igual, mas mais ou menos, um estilo de jogo mais parecido com o de 2013 do que o de 2021. Ele quer jogar um time que tenha uma defesa sólida, que saiba se defender bem, apesar de não ter contratado nenhum zagueiro, e eu acho que precisa, mas que saiba se defender bem, para que quando tiver a bola, seja objetivo muito pelos lados do campo, seja por um passe em profundidade, ou seja por uma jogada de contra-ataque, ou até mesmo um avanço, como vai estar na tela aí que o Natan vai colocar na edição, que é um gol do Atlético no jogo treino que fez contra o Orlando City, uma arrancada do Igor Gomes por dentro, um passe em profundidade, um Atlético que quando for para ser reativo, quando tomar a bola, seja muito rápido, e esses jogadores de lado de campo vai ser muito importante justamente para ter esse estilo do Cuca de ser um time que, da solidez defensiva, parte para o ataque com muita velocidade na transição ofensiva, né, Natan? E eu acho que essas contratações sinalizam o próprio desejo do Cuca de centralizar o Gustavo Scarpa, né? Você vai tirar ele das beiradas do campo. Eu acho que a gente viu um pouquinho disso. Ele não quis entregar muito jogo. O Scarpa ainda estava caindo um pouco, talvez por vício. Ficou 1 ano fazendo essa função. É difícil para o jogador desassociar algumas funções que você ficou fazendo durante a temporada inteira. Mas você observa que são contratações do Cuca. E acho que isso é o mais importante, é o que mais precisa tranquilizar o torcedor, que são contratações pensadas, pontuais, não são contratações indo no oba-oba. O Atlético adotou essa estratégia de paciência e parece que vem mais. Pelo que entendemos, pode vir um reserva para a lateral esquerda, pode vir um zagueiro e, por que não, mais um jogador para compor o meio de campo, né, Lucas? É isso. E esse meio de campo é muito importante porque o Atlético, eu sempre falo isso, não tem camisa 10. Olha só, coloquei na tela aí o vídeo da Galo TV, do jogo treino. Olha aí, a arrancada do Igor Gomes no meio da defesa adversária, o passe em profundidade, a finalização chega depois lá no Daverson para fazer o gol. É um contra-ataque, voltando um pouco mais aqui, olha, um contra-ataque saiu lá de trás em velocidade. Essa velocidade aí é típica do time do Cuca de 2013. Pode ser por dentro, mas também pode ser por fora com o Júnior Santos, com é o Caio Maia que recebe a bola, né? Garoto da base, já fazendo a exatamente. Função muito bom. De infiltração. E por falar em garoto da base, Natan, para a gente concluir o Atlético rapidinho, a base está jogando o Campeonato Mineiro. Os 3 primeiros jogos aí, os garotos do Atlético do Sub-20 estão jogando. Jogou contra o Aimorés, um jogo atrapalhado pelo calor, que estava absurdo em Ubá, muito tenso, mas desses garotos aí,
você acha que alguns deles podem ser aproveitados pelo Cuca? A gente sabe que a base do Atlético tem um problema muito grande, do sub-20 do Atlético tem um problema muito grande, principalmente nas competições, até mesmo para revelar jogadores. A gente pode falar do Savinho, mas são poucos os exemplos que a gente tem nos últimos anos, talvez até na última década, de grandes revelações do Atlético. Mas tem jogadores ali, o Lobac, o Gabriel Delfim, que catou pra caramba. Enfim, tem jogadores interessantes aí, né, Nathan? O Gabriel Delfim foi o destaque. Eu acho que não sei se ele vai ser muito bem aproveitado, porque o Atlético optou por levar o Átila para ser o goleiro reserva, e o titular absoluto é o Everson, que vem uma boa temporada, mas pegou tudo, né? Pelo menos umas 4 defesas difíceis. Teve uma jogada ali no final do primeiro tempo, mais ou menos a metade do primeiro tempo, que o Dudu, que é o zagueiro, ele perde a bola, o jogador da Aimoré fica cara a cara, o Gabriel Delfim não toca na bola, mas você vê aquela característica de fechar o ângulo, né? Você fecha o cresce para cima do atacante, jogou muito bem, o Atlético está muito bem servido de goleiros, mas infelizmente é a posição mais disputada e acho que a gente pode dar mais destaque para os meninos da Copinha, né? O Atlético, a gente tem que lembrar que jogou a Copinha com sub-17, porque a turma do sub-20 é essa que está no Mineiro. Então você tem o Índio, que jogou muito bem, Gabriel Pfeiffer jogou muito bem, fez um golaço contra o Nova Iguaçu, ele mata no peito, chuta de fora da área. Acho que o Atlético pode explorar. Vamos ver qual Cuca a gente vai ver. O Cuca de 2013 explorava menos a garotada da base. O Cuca de 2021, com outra cabeça, já tinha passado alguns anos, começou a lançar alguns jogadores. Eu gostaria de ver, eu acho que em algumas carências o Atlético pode buscar soluções na base, sim. O que você acha, Maria? O Nathan, foi um jogo meio atrapalhado de fato, né? Como o Lucas falou, pelo calor. E acho que assim, a gente esperava mais de alguns jogadores, né? De fato, pela experiência que já tem, Robert, Paulo Vitor, Vitinho, o Luiz Felipe, né? Que é o mais velho, tem 23 anos. E de fato isso não acontece, mas eu acho que é muito natural também isso acontecer, né? São meninos muito novos, estão pegando o Campeonato Mineiro aí, que tem essa possibilidade do Cruzeiro, já crescendo muito no início do ano de ser campeão, então os meninos já entram com uma pressão muito grande. E o Dalladella mesmo falou isso, nesse cuidado todo que tem que ter, não adianta passar o carro na frente dos bois e querer demais dos jogadores, ainda mais em condições de um calor extremo que estava em bar, que não tinha a menor condição de acontecer um futebol digno ali, sabe? Mas os laterais foram bem também, Kaique, Júlio César, gostei também. Então, eu acho que lapidando esses meninos, alguns têm futuro. Acho que eu gostei dos laterais. Gostei. E por falar em futuro, Maria Gabriela, passando para o próximo, o que você prevê para o futuro do Campeonato Paulista? Quem vai ser o campeão? Olha só, no nosso último Firula, nós falamos muito de Palmeiras e São Paulo. E eu tava, meu Deus, eu acho que agora eu vou de São Paulo. São Paulo. Nathan Braga. Corinthians irá driblar a crise interna e será o campeão paulista. Aí, travou. Aí você fez loucura, você falou loucura. Travou. Tá faltando o Campeonato Paulista lá na prateleira do Depay. Tá faltando, é isso. Vai dar Corinthians. Cravado. Posso, então, fazer uma loucura maior? Porque eu ia falar o Palmeiras, mas eu vou fazer uma loucura maior. Quem vai ser campeão paulista vai ser o Santos. Que isso? Aí não, vai ser o Santos. Vai ser o Santos, cara. Não acho que o time que o Santos montou é um time competitivo com os outros, mas se o Neymar assina com o Santos, tudo bem, que ele não tá bem fisicamente ainda, aquela lesãozinha, aquela coisa, mas o Neymar brincando em campo, ele é capaz de dar o título paulista pro Santos. Eu não tô muito errado, tô? Tem que ver qual que é a forma física que o Neymar vai chegar, né, cara? Mas assim, eu vi um meme muito engraçado no Twitter, é assim, Neymar vem pro Santos. Coitado dos 7 times que irão jogar contra ele, porque os 7 que enfrentar vão... 7 primeiros, acabou. Ele é muito diferente, é um passe que muda jogo. Eu acho que pode ser igual o Ronaldinho em 2013 no Atlético. Sim. Cara, bota ele fixo ali no meio de campo, só articulando, não precisa correr, não precisa voltar para marcar. Será que vem, Lucas? Será? Pois a última entrevista do Neymar é aquela pro Romário, né? Que ele fala que o coração dele manda ele voltar pro Santos se tiver que voltar pro Brasil, mas não deixou nada muito claro. Mas o que a gente tem de informação da imprensa paulista é que o Neymar já acertou com o Santos, já topou, já tem todos os detalhes do contrato, e o que falta, na verdade, não é só assinar com o Santos. O que falta mesmo é assinar a rescisão com o Al Hilal, que é o que nesse momento está impedindo a negociação. Mas se o Neymar voltar para o Santos, Mabi, o que eu queria te perguntar
Bom, para mim, antes de mandar para você, eu acho que o Neymar sobra muito no futebol brasileiro, mas concordo com o Natan. Se ele estiver mal fisicamente, ele não aguenta. Porque o jogador pode estar com a idade que for. Se ele se preparar bem, ele aguenta jogar. Agora, se não se preparar, meu amigo, intensidade cada vez mais no Campeonato Brasileiro, não vai aguentar. Ficar lesionando toda hora, não vai aguentar jogar. Mas, eu queria te perguntar, Maria Gabriela, o Grêmio com o Luís Soares não tinham um time bom. E foi vice-campeão brasileiro. Por causa de Luís Soares, que carregou o time nas costas, fez gol, deu assistência, jogou pra caramba. Foi um craque do campeonato, na minha opinião, pelo que ele fez no Grêmio. Pois é. E o Neymar no Santos, com um time que também não é bom, ainda com algumas peças experientes que podem ajudar ele a jogar, vai ser capaz de ser campeão brasileiro? Pode sonhar com algum título? Eu acho que assim, a gente não pode descredibilizar nenhum time que a gente conhece o poder do futebol, mas eu acho que o Santos vem de uma Série B, vem de uma reformulação, contratou muita gente, mandou muita gente embora também, e o Neymar sobra em qualquer time, ele é titular, ele é craque, isso é inquestionável. Soares jogou sozinho? A gente pode dizer que sim e não, até ser um joelho, uma perna, de Soares jogava. Mas eu acho que a questão é essa. Para mim, tudo é a forma física do Neymar. Não, assim, é inquestionável. Ele vai ter bons nomes para jogar com ele, vai. A gente tá falando até Zé Ivaldo agora vai jogar com o Neymar. Então, assim, eu acho que vai jogar mais como um 10 do que como um 11, de fato, né? Como vocês estavam falando antes. Ele não precisa ser aquele cara que vai correr o campo inteiro, que, enfim, ele não precisa, a gente não sabe nem se ele aguenta, sabe? Então, eu tenho o meu pé atrás, sou fã do jogador Neymar, acho que de fato, unanimidade, é inquestionável, mas acho, não estou pesando o Neymar, por favor, mas acho sim que ele não tem esse poder de dar para o Santos o campeonato. Eu acho. E eu trago um questionamento aqui, então, rapidinho, para vocês responderem. Para quem é melhor a negociação? Para o Santos ou para o Neymar? Boa pergunta. Eu acho que assim, o Santos vai trazer de volta para o Neymar a alegria de jogar futebol de fato. No Al Hilal ele já não tinha, estava sobrando lá, eu botar outro estrangeiro no lugar dele. E aí tem esse amor pelo Santos, essa gratidão pelo Santos, porque para mim quem ama o time de verdade, inquestionavelmente, é o torcedor, né? Então, de fato, o Neymar sabe que ele vai sobrar. Ele poderia ir para o MLS também, ser ídolo, que ele não teria tanta pressão, mas também não teria o prestígio que ele teria no Santos. Como aquele salvador da pátria que ele vai ter chegando aqui no Brasil. E claro que o brasileiro quer ver o Neymar de volta jogando aqui. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes também. Mas o Neymar tem marketing, tem o nome, tem peso da marca do Neymar. Isso é muito forte. Mabi, e eu acho, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que o Neymar, na carreira inteira dele, a gente vê que sempre que ele quis, ele conseguiu, cara. Tem muito talento. Então, sempre que ele teve vontade, ele conseguiu. Quando ele teve vontade de ganhar Champions, ele ganhou pelo Barcelona. Quando ele teve vontade no PSG, chegou à final, quase ganhou. Quando a gente viu um Neymar de lesões, e aí tudo bem, não vou dizer que ele não teve vontade de se recuperar, enfim. Mas os problemas que o Neymar teve muitas vezes foram problemas internos com companheiros de equipe, problemas de ego, como ele propriamente disse, mas não foi aquele querer. Ele mesmo falou para o Romário, ele não quis ser melhor do mundo no Barcelona. O Messi ofereceu para ele, eu te faço ser melhor do mundo. Ele não quis, ele quis ir para o outro lado. Beleza. Então, se ele vier para o Brasil querendo ser o cara e voltar para a seleção e fizer tudo bem, eu acho que o Santos ganha mais, porque aí sim ele é capaz de fazer o Santos vencer um título novamente. Ele é capaz do Santos ser campeão brasileiro. Na minha opinião, o Neymar, bem fisicamente, querendo jogar bola, ele faz o Santos ser campeão brasileiro, se quiser. Jogando, claro, o time todo em sintonia com Pedro Caixinha, obedecendo as ideias do Caixinha, que são ideias complicadas para se ter um time que não esteja muito bem fisicamente, mas o Neymar é capaz de fazer o Santos ganhar um título. Agora, que não seja o brasileiro, seja o paulista, que talvez seja mais fácil, mas é capaz de fazer. Agora, tudo depende da vontade do Neymar e da forma física dele. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a chegada do Neymar ao Santos faz melhor a ele, porque vai abrir para ele mais opções. Mas se ele decidir jogar mesmo, eu acho que o Santos vai acabar ganhando muito mais do que ele, porque aí entra mídia, entra receita, entra, enfim, muito mais coisa que o Neymar jogando bem traria ao Santos. Inclusive visibilidade, como foi o Neymar saindo do Santos para o Barcelona, a visibilidade que o Santos teve foi absurda, que não tinha desde Pelé. Então, com o retorno do Neymar, enfim, eu acho que o Santos acaba ganhando mais se o Neymar quiser jogar, viu, Natan? Vamos puxar para os últimos aqui, para a gente acelerar. Temos Campeonato Carioca,
e eu quero saber de vocês qual vai ser o campeão carioca em 2025. Eu achei isso mais difícil. Qual? Bangu. Hoje é o Maricá, né, que tá ali. Né? Vai se for de camisa, eu escolheria o Bangu. Acho a camisa do Bangu mais bonita esse ano. É bonito, tá linda, tá linda. Mas vai dar Flamengo. Cara, aqui vai dar Flamengo. E Flamengo e Bangu, inclusive, vão se enfrentar, se não me engano, amanhã, agora, a próxima rodada já se enfrenta, e o Flamengo precisando ganhar, né? Porque tá ali. Posso fazer um desabafo, rapidaço? Posso fazer um desabafo? Eu não aguento mais procurar lugar para assistir jogos do Campeonato Estadual. Tem hora que você procura num streaming, não tem, aí você procura no outro, não tem, aí você vê que é no YouTube, aí você entra no YouTube, tá sem imagem, aí você entra, pô, cara, tá uma bagunça esse estadual. Desculpa aí o desabafo, eu não tô conseguindo assistir aos jogos direito, porque simplesmente não tem opção mais para assistir aos jogos. Isso é absurdo. Pode continuar, Mabi. Não, mas acho que é isso, Flamengo aí que não começou muito bem, né, o estadual, até porque o time tá nos Estados Unidos, tá voltando para cá agora, e a base tá jogando, trocou de gestão, o técnico da base, que é o Kleber dos Santos, também é muito questionado dentro do Flamengo. O Felipe Luiz ali eu vejo que tenta fazer aquele meio de campo, muito harmonioso, com muita educação, do jeito que o Felipe Luiz é um gentleman, mas ele sabe também dos problemas que a base está passando. Sim. E, assim, tá na terceira rodada, se não me engano, aí Flamengo disputou, foram 3 jogos, tem muito campeonato pela frente ainda, né? Tem uns clássicos ainda na segunda metade. Vai ter... não, já ia falar do Paulista. Eu ia falar de Santos e Palmeiras, que a gente tá falando de Carioca. Mas tem muito campeonato pela frente e o Flamengo sobra, né? Agora que chegou o Juninho aí, do Azerbaijão, também... Aí você foi irônica. Não fui irônica. Mas é porque, de fato, a gente não sabe quem é o Juninho do Azerbaijão e como que não sabemos. O cara pode ser o artilheiro do campeonato, como pode ser um reserva escanteado. Vocês concordam comigo? Então, você não concorda, dá. Né? Eu concordo que Juninho do Azerbaijão será o campeão carioca. E eu quero saber de você, Lucas. Que você tá aí querendo fugir, você não vai fugir. Tô fugindo, que é uma beleza. Tô vendo. Não, eu acho que no Carioca não tem jeito, cara. A gente discordou, cada um foi em um no Paulista, mas eu acho que no Carioca não tem jeito não ser o Flamengo, cara. A gente pega um Flamengo com um timaço, apesar de que na última firula a gente falou, né, que a janela do Flamengo estava decepcionante, ainda é para mim. Mas o Flamengo tem um timaço. E tem um treinador que eu sou fã, que eu acho que pode fazer o Flamengo ser muito competitivo o ano inteiro. E dentro do campeonato carioca não tem um time à altura do Flamengo. Você tem um Fluminense que está com risco de nem passar para a semifinal, porque os reservas não brilharam, assim como em todos os campeonatos estaduais, os reservas, os sub-20 ali, não estão brilhando. Mas o Fluminense deveria ser um destaque, né, entre os cariocas. Deveria ser, não está sendo. Precisa ir bem nos clássicos na reta final, e isso acaba, chance 50-50. Você tem o time B do Vasco também, assim como do Fluminense, não está brilhando. É o time menos robusto desses todos, e talvez com mais problemas políticos. Aí você tem até o Botafogo, mas o Botafogo é mais incógnita também, porque está naquela reformulação. Queria até saber de vocês da chegada do Arthur. Enfim. Então, o Flamengo, desses, é o time mais pronto. E é o time que mais tem condições técnicas de entrar e ganhar de qualquer um ali no Campeonato Carioca, porque sobra muito. Agora, eu quero saber da Mabi, o Arthur chegando ao Botafogo, a gente teve uma passagem dele pelo Palmeiras, começou muito bem, aí ele foi para o banco, porque ficou meio apagado, mesmo nos jogos, caiu de rendimento, foi vendido muito bem para o Palmeiras e agora volta para o Brasil. Chegou a ser ventilado em outros clubes, como o próprio Atlético Mineiro, e agora chegou ao Botafogo. Você acha um bom substituto para o Luiz Henrique, que está indo para o Zenit? Fenômeno. Eu acho que a torcida do Botafogo pode dar uma acalmada. Tem uma amiga botafoguense que ela estava completamente desesperada, inclusive um abraço para a Juliana, que ela não aguenta mais esse Botafogo não tem técnico, não tem mais ninguém, Eduardo tem embora, todo mundo, enfim. E aí, quando o Arthur veio, eu falei, tá, mas calma. Ela, eu amo ser botafoguense. E de fato, né, você ficou sem técnico, Luiz Henrique, Almada, e Tietê, e Marçal, Eduardo, e Adriel, enfim, foi um desplante completo ali. E aí vem o nome para acalmar, que é o Arthur. E no Botafogo e no Brasil, eu acho que sobra. Bom jogador. Eu não acho que dá para... porque, de fato, eu acho que o Botafogo também é uma incógnita quando a gente fala para disputar o Carioca, assim, porque o Flamengo, de fato, já mantém essa hegemonia, por ser um time muito mais estruturado e de melhores nomes também, mas com o Arthur e a gente tem que saber também do técnico, porque agora tá o interino, né? Sim. Dá para o Botafogo dar uma acalmada, porque, de fato, é um nome que
que sobra no Brasil. Você acha, Nathan? Então, informações aí da imprensa carioca dizem que são nomes mantidos em sigilo dos técnicos. Então, a gente não tem a menor ideia, parece que vai ser da escola portuguesa, mas é uma preocupação que eu tenho, é minha filosofia de trabalho com futebol pessoal, mas acredito que os torcedores também pensam assim, que é um jogador, ele é craque, ele vem para resolver, eu acho que ele é titular em 90% a 100% dos times brasileiros, com sobras, uma excelente substituição para o Luiz Henrique, que era valores assim impressionantes para ele. Talvez o mercado russo apague um pouco o futebol dele, é verdade, mas é um jogador que vem sem aval de técnico. Isso pode ser um asterisco, é craque, vem para resolver, mas eu não gosto. Excelente. Eu acho um pouco estranho você contratar jogadores sem ter técnico, é preocupante. Excelente. Também acho isso. Não acho o Arthur melhor que o Luiz Henrique. Não acho. Acho que é bom jogador. Também concordo que no futebol brasileiro pode ser titular aí na maioria dos clubes, ou talvez em todos, né? Não sei em qual não seria. Disputaria posição talvez em alguns, mas no Palmeiras, enfim. Mas hoje é um jogador num nível na primeira prateleira do futebol brasileiro, mas também não acho o Arthur craque de bola. Não acho que ele tem um potencial para ficar melhor ainda, como o Luiz Henrique tinha. Não acho que foi uma troca justa pensando tecnicamente para o Botafogo, mas pensando financeiramente para o mercado, porque o John Textor quer para o Botafogo, foi legal, porque você trocou um jogador com um grande potencial, jogador de seleção brasileira, para um jogador que já é conhecidamente, a gente sabe que já é uma realidade. Agora, vamos ver justamente isso, porque no Palmeiras o Arthur chegou, começou bem, mas caiu de produção, virou reserva no Palmeiras. No Botafogo, tudo vai depender do técnico que tiver à frente, que tiver no comando do time, como vai utilizar o Arthur, porque o cara desse estilo do Arthur, o time precisa jogar para ele, precisa acionar o cara mais, precisa movimentar no ataque para dar espaço para o cara jogar. Então vamos ver como que o time vai jogar. Ô Nathan, já que você foi o último, fala para mim aí o campeão baiano de 2025. Campeão baiano vai ser o Bahia, montou um bom time, vem forte. O Vitória contratou o Vargas. Eu acho que isso já diz muita coisa, né? E você, Mabi? Total, né? Eu tô apostando muito no Eric Pulga, é um nome que eu gosto muito, muito novo. Muito bom. Artilheiro da Série B. Eu acho que vai dar um gazinho aí. Tô apostando no Bahia. Qual que foi o último anúncio do Bahia? Eu confesso que... Teve Eric David Martins. Eric, Tem o Rodrigo Nestor, tem o Michel Araújo. Gosto muito do time do Bahia, está se preparando para disputar uma Libertadores também. E é um time que já está com uma base jogando junto, que já tem um time melhor que o Vitória. Porém, o Vitória surpreendeu nos últimos anos, nos últimos clássicos. A gente tem muito empate, a gente tem vitória do Vitória. A gente tem o Thiago Carpini, que é um bom treinador. Não acho que se reforçou tão bem, mas não acho a janela do Vitória também absurda de ruim. Não acho a contratação do Vargas ruim, apesar de ter uma passagem ruim no Atlético. Enfim, em muitos times do Brasil, Vargas sobra também. Também. Eu acho que o campeonato... Acho que o Campeonato Baiano é o mais difícil de escolher desses aqui até agora, mas eu vou de Bahia porque eu realmente gostei muito da janela do Bahia. Vou muito com vocês três. Mabi, a continuidade de trabalho. Sempre. Também acho. Mabi, o campeão gaúcho desse ano. Grêmio. Eu aposto no Grêmio. Você vai discordar, Nathan? Cara, eu vou de Inter. Inter? Pô, o Inter não ganha desde 2016, cara. Você acha que o Inter ganha? Janela bem fraca do Inter, né? É uma janela fraca, mas conseguiu manter. É verdade, o Grêmio. Desde 2015, mano. Impressionante. O Inter veio numa continuidade de trabalho muito boa. O Grêmio contrata um técnico muito interessante, um técnico vencedor na Argentina. Concordo. Mas acabamos de receber a informação que Thiago Volpi vem aí. Então, assim, eu estou baseando minhas especulações em contratações. Entendi. Então, eu não sei. Eu vou de Inter, cara. Acho que o Roger Machado vai dar essa pra mim. 1-1. Eu vou de Grêmio. Eu acho que o Inter não tá se reforçando por uma temporada como foi. Eu acho que ano passado eu esperava mais o Inter ser campeão do que esse ano. Porque o Inter não se reforçou tanto para suprir carências nesse ano. O Roger Machado é um técnico que, para mim, é mais importante no Campeonato Brasileiro, que o pessoal até brinca que é o incaível, que é um técnico para garantir ficar na Série A.
porque é um técnico de longo prazo maior, pontos corridos ali, mas acho que nos confrontos contra o Grêmio, que no próprio Campeonato Gaúcho ali, principalmente pegando esse início, enfim, não acho que tem um time tão robusto quanto o Grêmio, que já tem 7 vezes seguidas levantando a taça do Campeonato Gaúcho, e acho que tem nesse momento um time que também é modesto, mas está mais preparado, mais bem preparado que o Inter. Para a última, eu vou até fugir do script, a gente não ia falar, mas eu queria saber o chute do Campeonato Cearense. Acho bom também. Fortaleza, né? Vai dar. Só porque eu gostaria de falar do Fortaleza, até porque o Fortaleza anunciou recentemente o Davi Luiz também. A gente já falou da janela do Fortaleza boa. Eu estava assistindo ontem. Foi ontem à noite, de madrugada, a chegada dele. Linda festa no aeroporto, né? Foi. Não, acho que 1h da manhã e a galera, e ele ensandecido, assim, foi muito bonito. Achei bem legal o que o Fortaleza está fazendo. Enfim, pode ser que a gente tenha um convidado interessante aí nas próximas aí do Fortaleza, que já topou gravar com a gente, viu? Aí, né? Fica no ar, é só o CEO do Fortaleza, já falei mesmo, azar. Topou falar com a gente aqui, o Marcelo Paz, e a gente vai estar marcando aí para os próximos Firulas. Então, turma, para você acompanhar essa entrevista, outras resenhas, análises, informações, debates que a gente está trazendo aqui no Firula, é só se inscrever aí no canal Tempo Esportes para acompanhar toda semana, às terças-feiras, o Firula que a gente está trazendo para vocês. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda da gente e qual assunto mais você quer ver no Firula, qual entrevista você gostaria de assistir aqui no Firula e o que mais você gostaria de ver no canal do Tempo Esportes. Aproveitando também para acompanhar as nossas outras lives, nossas jornadas esportivas no canal Tempo Esportes, tem o Onde Está, tem os nossos vídeos especiais, a gente falou aqui do análise tática aí do Marquinhos, que nós cravamos como o Marquinhos poderia jogar no Cruzeiro e saiu o gol do Cruzeiro desse jeito, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, então já se inscreve no canal, deixa o seu like no Firula, até semana que vem, dupla, obrigado por mais uma participação aqui. Queridos, é sempre uma honra. Cravamos, daqui 6 meses podem vir nos cobrar. Vamos ter que pegar esse vídeo depois no final do estadual e ver quem acertou, quem errou. E aí quem errar mais pagará uma prenda no Firula. A galera já tá comentando no Firula da semana passada, poxa, vocês estão Atlético, não sei o que, tem que ter paciência. Calma, gente, aqui é para isso mesmo. É isso. Interaja com a gente e esperamos todo mundo terça que vem aqui em mais um Firula, né, galera? É isso, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.